depois regressamos à entidade mais 10 minutos. Vamos tentar ser objetivos no nosso tempo e espero que corra tudo bem. Passarei já a palavra à entidade. Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde, muito obrigado por acederem a este nosso pedido de audiência. A Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar achou importante, nesta fase, vir apresentar aquilo que são as suas ideias e preocupações relativamente ao presente e ao futuro dos cuidados de saúde primários em Portugal e, nomeadamente, relativamente ao que toca à nossa especialidade, à medicina geral e familiar, que tem vivido tempos conturbados nos últimos meses e nos últimos anos. Os cuidados primários são, obviamente, a fundação basilar daquilo que é um sistema de saúde que procura ter a cobertura universal em saúde, e não somos nós que o dizemos, é a Organização Mundial de Saúde, a OMS, e, portanto, daí também a nossa defesa intransigente deste nível de cuidados e da nossa especialidade. A nossa especialidade mantém uma atividade assistencial intensa em Portugal há muito, muito tempo. Este é um gráfico retirado do portal da transparência do SNS, que mostra naquela linha azul superior o que eram os nossos contactos diretos, os nossos contactos presenciais, e na linha verde os nossos contactos indiretos, os contactos não presenciais. Como facilmente se percebe, em 2020 há aqui uma inversão daquilo que era a nossa prática habitual. Com o ocorrer da pandemia, temos uma quebra abrupta dos contactos presenciais e um aumento muito grande dos contactos indiretos. E depois o que vemos é que, ao longo deste tempo, em que nunca parámos de trabalhar, vemos uma recuperação progressiva dos contactos presenciais, que praticamente já estão ao nível pré-pandémico, mas continuamos com um número muito elevado de contactos não presenciais comparativamente ao que existia antes da Covid-19. E só para terem uma ideia, tudo somado, em 2021, nos cuidados de saúde primários em Portugal, foram feitos 36 milhões de contactos, o que dá mais de um contacto por segundo, e mesmo quando falamos de doença aguda, temos que ter a ideia que a maioria da doença aguda é atendida nos cuidados de saúde primários, sendo que para cada episódio de urgência temos cerca de 3 episódios de consulta de doença aguda a nível dos centros de saúde em Portugal. Este gráfico e estes dados são uma das realidades que nos preocupa grandemente, e preocupa-nos esta situação de 1.300.000 portugueses sem médico de família atribuído. Estes dados são relativos ao dia 6 de outubro, são os dados mais recentes de que dispomos, e é um número que tem vindo progressivamente a aumentar, com algumas flutuações na altura dos concursos, já veremos, mas que tem aumentado progressivamente e que, do nosso ponto de vista, tem rapidamente de ser corrigido, sob pena de continuarmos a ver este número crescer e não conseguimos contrariar esta tendência. Este gráfico diz respeito mais ou menos à mesma coisa, mas à realidade mensal, e, portanto, é respeitante a setembro de 2022, mas o que eu aqui queria salientar é a existência no SNS de 5.625 médicos de família, ou seja, temos 5.625 médicos de família no SNS que dão resposta aos tais 9.273.200 e qualquer coisa mil utentes, e temos então 1.300.000 utentes sem médico de família, que têm também uma resposta diferente, obviamente, mas que têm um acesso mais dificultado aos cuidados de saúde e aos cuidados de saúde primários. Poderíamos então pensar que temos poucos médicos de família em Portugal, porque só temos 5.600 no SNS. Mas o que nos mostra a realidade também, estes são dados da Pordata, é que em 2021 tínhamos já cerca de 8.200 especialistas em medicina geral e familiar em Portugal, o que significa que temos cerca de 2.600 médicos de família fora do Serviço Nacional de Saúde. Claro que alguns colegas não estarão na prática clínica, alguns terão saído do país, mas o que é certo é que, registados em Portugal, temos este número de especialistas em medicina geral e familiar que não corresponde àquilo que temos no SNS. Poderíamos também então pensar que estamos a formar poucos especialistas e que temos poucos internos. A realidade diz-nos que neste momento temos 1.973 internos da MGF a nível do SNS, sendo que são 4 anos de internato. Grosso modo, temos 500 internos em cada um dos anos e também um dado importante, esta capacidade formativa tem aumentado progressivamente, portanto não há aqui nenhuma ideia de reduzir a capacidade de formação de novos médicos de família. Aliás, para 2023 teremos cerca de 560 vagas para medicina geral e familiar, sendo também importante reforçar que em 2022 foi um ano em que já houve vagas que não foram ocupadas. Houve pelo menos 14 vagas que não foram ocupadas, o que é uma realidade nova e significa que também aqui algo está a falhar. Então, porquê é que acontece isto? Porquê é que formamos cada vez mais médicos de família? Porquê é que estamos tantos especialistas e não temos um número suficiente de médicos de família no SNS? Bem, por um lado, tem a ver com a própria demografia médica. Esta é a estrutura etária dos especialistas em medicina geral e familiar no SNS e, como vem, temos um pico muito grande aqui acima dos 60 anos e temos outro pico aqui na casa dos 30, 40 anos. E aqui no meio temos muito poucos médicos de família, o que significa que nesta altura estamos a viver um pico de reformas dos colegas que estão nesta fase e vamos viver nos próximos 2 anos. Passado este pico vamos ter muito menos reformas e durante muito tempo temos aqui um período estável.
E depois vamos chegar a esta faixa etária que está agora no início da sua vida clínica e vida profissional. A questão é que nós não podemos pensar que quando chegarmos aqui temos o problema resolvido, porque existe aqui outra questão. Nós não temos tido a capacidade de reter os especialistas que formamos a nível do SNS. E isto tem sido uma tendência que também tem agravado ao longo do tempo. Nestes gráficos, o que vos trazemos são as vagas a concurso em cada uma das primeiras épocas dos últimos 4 anos, 2019, 20, 21 e 22, sendo que em 22 até houve um decréscimo destas vagas. Mas o que preocupa ainda mais é o número de vagas ocupadas, que tem vindo a descer, e a percentagem de vagas não ocupadas, que neste momento é já superior a 2/3, já quase que chega aos 40%. E, portanto, se nós continuarmos apenas a abrir vagas cada vez mais e se não trabalharmos nesta capacidade de reter e de fixar os colegas no Serviço Nacional de Saúde, vamos ter, apesar desse pico de reformas ser ultrapassado, uma grande dificuldade em aumentar o número de médicos de família a nível do SNS. Então, nada como perguntar aos colegas, sobretudo aos mais novos, porque que estão ou não a ficar no Serviço Nacional de Saúde. E foi o que nós fizemos e apresentámos este inquérito que fizemos aos colegas no passado mês de agosto, no nosso encontro de internos e jovens médicos de família, que decorreu aqui há 2 semanas, basicamente distribuídos por todo o país, mas mais de Lisboa e Val do Tejo, como sabem, é a região mais crítica a nível da falta de médicos de família, e tivemos 70% dos colegas a responder eram internos e 30% são especialistas em MGF, num universo de 302 respostas. Os internos dizem, na sua larga maioria, que gostariam de continuar no seu acesso de formação como especialistas, portanto, eles não gostariam de sair daquele agrupamento de centros de saúde, e quando lhes perguntamos porquê, as razões vão sempre bater nisto. Pela localização e proximidade à rede familiar, pelo ambiente que tem no local de trabalho, e um aspecto também que referem com muita frequência, pela tipologia das unidades disponíveis, nomeadamente a USF Modelo B. Quando vamos ao universo daqueles que não querem continuar no seu acesso de formação, as respostas são praticamente um espelho disto. É uma zona afastada da rede familiar. Temos também colegas que pretendem exercer no setor privado, mas aqui chama a atenção que são 35% daqueles 40%. E temos colegas que pretendem emigrar e depois, novamente, o facto da tipologia das unidades disponível, neste caso, não é modelo B, é o SFA ou o CSP, portanto é menos atrativo. Quando vamos aos especialistas, vemos que a maioria deles também realizou a formação especializada no seu acesso atual e, portanto, esta adequação entre o que são os locais de formação e depois o que vão vir a ser os locais de trabalho destes colegas é importante e isso não tem acontecido. Os mapas de vagas do internato não batem certo com aquilo que depois são as necessidades de médicos de família pelo país. Nós continuamos a ter a maioria dos internos formados no Norte e no Centro e nós precisamos de médicos de família em LVT. E quando vamos ver as razões que levam isto a acontecer, são muito semelhantes às dos internos. Localização, rede familiar, ambiente e modelo B para terem ficado no seu acesso. E quando estão num acesso diferente, é porque se calhar não tiveram vaga para lá ficar, ou porque era uma zona afastada da rede familiar, o privado e a imigração. E, portanto, batemos sempre nestas questões do tempo, que tem a ver com a proximidade à sua família e à sua rede de apoio, a questão da valorização profissional, condições de trabalho e, obviamente, a questão salarial. E, portanto, do nosso ponto de vista, a solução passa muito por isto, por atrair e reter os especialistas em medicina geral e familiar. É este que tem de ser o nosso foco. Nós já estamos a formar um número grande de especialistas em MGF, não estamos a conseguir reter e entendemos que a solução não pode ser o caminho que, por exemplo, era preconizado no Orçamento de Estado deste ano, em que era admitido que podíamos ser médicos não especialistas a substituir os médicos de família nas suas funções e a assumir responsabilidade por listas. Aparentemente, neste orçamento tal já não irá acontecer, mas independentemente disso já não acontecer, a aposta tem que estar aqui, porque se nós não fizermos nada aqui, não vamos conseguir melhorar os números que temos para trás. Bem, e feito o diagnóstico, as nossas propostas basicamente andam à volta de 3 eixos. Tornar o SNS atrativo para os profissionais, este é o fundamental. Como ter ainda melhores resultados, porque nós achamos que os resultados que existem a nível dos cuidados de saúde primários são bons, e como garantir a centralidade no utente. Quando falamos de recursos humanos, temos 2 pontos absolutamente cruciais: valorização e reconhecimento, e é isto que falta acontecer e que muitas vezes leva a que os médicos de família não fiquem no Serviço Nacional de Saúde. Isto passa por ter, novamente, uma carreira médica que funcione, com progressão célere, baseada no mérito, com categorias distintas e que efetivamente façam um trabalho diferenciado, pela tal adequação dos concursos e dos mapas de vagas e por termos as vagas permanentemente abertas e disponíveis para os colegas e todas as vagas disponíveis, termos uma maior flexibilidade nos horários e não aquela coisa taxativa das 40 horas fechada para todos, apostar na formação contínua e, claro, a questão da remuneração, que sendo uma matéria do foro sindical e não do nosso, mas é uma matéria que é essencial, não é única, mas que obviamente tem que ser abordada. Mas também não chega a trabalhar nesta questão se não fizermos nada do resto à volta. Temos também que nos lembrar, e sobretudo
Nós sabemos sempre isso, os médicos de família não trabalham sozinhos e, portanto, trabalham em equipa e precisamos de outros profissionais a trabalhar connosco para que possamos desenvolver o nosso trabalho. Quando falamos dos resultados, é a questão do modelo organizativo. Aqui tem a ver com a disparidade que temos agora entre o CSP, o SF modelo A e o SF modelo B, mas independentemente do modelo, tem que haver uma maior autonomia das equipas, dos ACEs, numa contratualização e numa avaliação de desempenho que seja séria, realista e que tenha consequências práticas. Temos que ter os nossos recursos suficientes a nível dos centros de saúde, sejam eles físicos, de instalações, técnicos, de equipamento médico, por exemplo, que tantas vezes falta, e tecnológicos, computadores que funcionem, redes que funcionem, sistemas de informação que não atrasem. E depois uma questão também muito importante para nós, que é a da lista de utentes, que tem que ter uma dimensão ajustada àquilo que é a nossa carga de trabalho, ao nosso contexto. Neste momento ela é definida de uma forma quase arbitrária para todos, e a única ponderação que existe é a idade, que é claramente insuficiente, e, portanto, isto também tem que ser revisto para que a carga de trabalho possa ser ajustada à realidade de cada um. E, finalmente, para terminar, a centralidade no utente tem que passar por coisas simples. Uma delas é o registro eletrónico único centrado no cidadão. Isto não significa que haja apenas um software clínico, mas tem que haver softwares que comuniquem na realidade entre si e que acompanhem o utente, esteja ele no OSF, no CSP, no hospital, nos cuidados continuados, no privado, no público, seja onde for, nós temos que aceder aos dados. Temos que eliminar a burocracia. Os médicos de família estão afogados em burocracia, em cliques, atestados, formulários, documentos, muitos deles desnecessários, e que sobrecarregam o sistema e nos tiram tempo para dar resposta àquilo que devíamos dar resposta. Investir na educação e literacia para a saúde, não só nossa, mas também dos utentes, como é óbvio, e haver uma verdadeira articulação entre os níveis de cuidados, e termos os especialistas em medicina geral e familiar no centro de saúde a trabalhar e a fazer aquilo que sabem fazer melhor. Em resumo, o que nós precisamos é de continuar a construir o futuro com os médicos de família. Temos que os ter neste futuro da saúde. Este é o nosso lema do Dia Mundial do Médico de Família de 2021, em que dizíamos que é preciso ser médico de família e ser feliz, e esta felicidade passa por tudo aquilo que vos mostramos antes. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Nuno Jacinto. E na pessoa do Nuno Jacinto, permita-me identificar os restantes membros da delegação que não identifiquei inicialmente: a doutora Paula Broeiro, a doutora Suzete Simões, o Dr. António Pereira e o Dr. Mário Santos. Em relação à apresentação, nós depois fazemos chegar a todos os deputados, partilhamos convosco esta apresentação, e vou agora passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, deputada Berta Nunes. Queria começar por dar as boas-vindas à equipe da MGF e dizer que também parabenizar o facto de vocês estarem a ter uma atitude proativa em defesa da carreira de Medicina Geral Familiar, que me parece fundamental. Em relação às vossas preocupações, eu penso que parte delas estarão já mitigadas, pelo menos, porque aqueles artigos que estavam no Orçamento de Estado de 2022 caíram todos, e o que nós temos neste Orçamento de Estado é uma formulação muito mais aberta, que eu espero que seja depois também negociada não só com os sindicatos, mas também com a Associação, no sentido de ouvir as vossas propostas, que já estão ali várias consideradas e que me parecem bastante pertinentes. Também há a referir a outras medidas que são importantes para a fixação dos médicos, que é o alargamento das OSFs tipo B, que é uma reivindicação que vocês há muito fazem bem. O que está aqui também no Orçamento de Estado, já estava anteriormente previsto um aumento das OSFs tipo B, mas também está aqui uma outra medida que me parece bastante importante, que é rever o modelo, avaliar o modelo e generalizar o modelo. Nós não podemos continuar a ter, e eu penso que será essa a vossa opinião, tanto quanto tenho acompanhado, no sistema de saúde, nos cuidados primários, os CSPs, o SF tipo A, o SF tipo B. Embora também é preciso encontrar mecanismos para essa generalização, e isso é um trabalho que tem que ser feito, aliás está a ser feito, há um grupo de trabalho que está a trabalhar exatamente nessa revisão do modelo e na sua generalização. Eu penso que nós temos mesmo que fazer um esforço para atrair e fixar médicos de família com internato, com a formação completa, porque é isso que garante a qualidade dos cuidados aos nossos utentes, e disso não tenho dúvidas. Por outro lado, também ressalvo aqui, bem, para já quero dizer que, na verdade, toda essa reforma dos cuidados de saúde primários foi feita por um governo do Partido Socialista, que agora
vai ser, espero, este governo do Partido Socialista que fará um novo avanço nessa reforma, que é a reforma das OSFs, que me parece que, do que se tem avaliado, tem sido bastante positiva e, aliás, também leva a que muitos médicos, se tiverem uma OSF onde ingressar, mais facilmente aceitam uma vaga. Também me parece correto e justo que se alterem os critérios e a forma como se fazem as contratações e os concursos, de forma a abrir todas as vagas que existem, de forma a evitar que médicos do Norte tenham que vir para Lisboa e deixem a sua família, porque nós também temos que perceber que é preciso preservar a vida pessoal e familiar das pessoas. Os médicos não são autómatos, são pessoas e precisam de uma rede familiar, muito mais numa profissão tão exigente como esta. De maneira que estamos bastante confiantes de que se irá nessa direção, porque nós precisamos de ter aqui uma solução, e as soluções, algumas estão apontadas e tem algum trabalho para ser feito, mas não é nada que não possa ser feito, não é? E penso que devemos continuar a apostar, a dar um médico familiar a todos os portugueses, é fundamental, porque o sistema de saúde não funciona se não tiver uma base robusta, e a base é exatamente a equipa de Medicina Geral Familiar e os cuidados primários e, claro, a prevenção, a promoção. E também quero referir em relação a isso que este Governo tem pela primeira vez, tanto quanto me lembro, uma Secretária de Estado que vai estar focada na promoção e na prevenção. E acho que isto eu acho, e já agora queria saber a vossa opinião, que isto serão boas notícias para a vossa causa. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao deputado do Grupo Parlamentar do PST, deputado Pedro Melo Lopes. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa apresentação. Eu quero dizer que este é um tema que preocupa naturalmente o PSD, uma vez que é sucessivamente uma meta falhada por todos os governos dos últimos anos naquilo que toca a ter um médico de família para cada português. O número tem vindo a aumentar, também percebemos pela vossa apresentação que também tem aumentado o número de médicos, mas que depois há uma incapacidade de os reter, e essa é uma das preocupações que o Partido Social Democrata tem, é como é que vamos reter estes médicos no Serviço Nacional de Saúde, ou como é que o que é que vamos fazer para que os portugueses consigam ter um médico de família. Falaram muito bem da característica da profissão, da formação que existe após a conclusão do curso, o facto das pessoas já terem uma idade avançada, depois terem uma rede familiar, não se quererem deslocalizar, e isto são tudo características que acabam por impedir um normal curso do desenvolvimento da profissão, porque o médico acaba o curso com 24, 25 anos, depois vai fazer a especialidade de Medicina Geral Familiar, tem 28, 29, se engravidar no meio tem 30, e depois chega a uma altura e as pessoas, olha, agora tens que ir trabalhar para o Algarve, e a pessoa não quer, e depois rescinde com o SNS. E nós não vemos capacidade da parte da tutela de se conseguir resolver este tipo de problemas. Não se dá autonomia às ARS, não se dá autonomia aos ACES para contratar. Falaram muito bem na flexibilização dos horários, quer dizer, há médicos que se calhar diziam, olha, mas eu estou disponível para fazer 20 horas, nós só queremos 40, não queremos 20, então perdemos as 20. Isto são tudo características que eu acho que agora o novo Ministro da Saúde vai ter a oportunidade de poder mudar, uma vez até que ele é médico e terá mais sensibilidade para a questão. No que toca à particularidade da Medicina Geral Familiar, há aqui algumas perguntas, algumas questões que são importantes fazer. E a doutora Berta até já falou numa delas. Eu acho que é importante perceber se a curto prazo não se pode pensar ou não se tem que pensar numa uniformização do modelo de prestação de cuidados. Em vez de andarmos com estas OSFs, modelo A, modelo B, os CSPs, eu entendo tudo isso, entendo os indicadores, entendo que se cumpra, mas não é fácil explicar isto também aos mais novos, aos médicos, porque, como disse, alguns não querem continuar porque é modelo A, outros querem continuar porque é modelo B. Tem que haver uma igualdade de oportunidades e tem que haver uma capacidade de podermos uniformizar isso, porque o médico especialista de Medicina Geral Familiar que acaba a especialidade serve para trabalhar no A ou no B ou no CSP, portanto, tem que ter essa capacidade de poder ter acesso a essa remuneração extra, porque ele é tão bom como o outro. E vive-se ainda muito nesta iniquidade dos convites, e que eu não sou a desprestigiar, mas
porque entendo também que são equipas formadas que têm objetivos, mas que considero que tem que haver aqui uma reformulação, e o PSD sempre se disponibilizou para as reformas, para estar ao lado do Partido Socialista a fazê-las, e nunca teve esse diálogo, porque nós somos apologistas de se reformar aquilo que está errado, ou que não está tão bem. E também queria perguntar-vos, nesse ponto de vista, como é que se pode, neste momento, ou como é que vocês acham que se podia, neste momento, articular, para comatar esta falta de médico de família a todos os portugueses, articular o setor privado e o setor social na resposta. Porque, efetivamente, o que nós temos no dia-a-dia temos fotos, há fotografias, há relatos de pessoas a fazerem filas no centro de saúde às 6 da manhã, é assim na minha terra, é assim mais para o sul, é assim mais para o interior, pessoas à procura de uma resposta, de terem uma consulta e não conseguem. Portanto, se não conseguem ali, podíamos ou não podíamos ter um modelo em que a pessoa se deslocaria a outra instituição, com base num modelo de financiamento que se pode discutir, mas que possa ter acesso, pelo menos, a uma resposta médica. Eu entendo também, mas gostava de vos ouvir sobre isso. Falou muito bem da burocracia. A medicina geral familiar é uma especialidade de burocracia. Eu desisti dela porque aquilo era só burocracia, e eu acho que temos que... Eu queria propostas. Como é que se pode eliminar as burocracias? Isso é importante. Nós temos que saber isso. Nós temos que conseguir falar com os colegas deputados, dizer aquilo que nós podemos propor ao Ministério para se diminuir a burocracia. Mais humanização, mais capacidade de olhar para os doentes, falar com eles, menos teclado, menos computador. Falou muito bem na literacia para a saúde. Eu acho que isso é fundamental. Não vejo no Orçamento de Estado uma única linha para isto, mas a doutora Berta também falou muito bem na promoção. A Secretária de Estado vai ter essa pasta. A promoção da saúde é fundamental. Mas a literacia... Como é que nós podemos aumentar a literacia da população? O que é que nós temos que fazer? Quanto é que isso custa? Essa discussão tem que existir. Porquê? Porque o que nós notamos lá fora é que as pessoas não sabem também utilizar o sistema de saúde. Não estamos a culpá-las, mas elas não têm que saber. Não nos ensinaram na escola, assim como ensinaram os rios, ensinaram a geografia, ensinaram as capitais, ensinaram as ciências, não nos ensinaram o estado de saúde, a febre das primeiras 24 horas, não ensinaram. E isso tem que ser ensinado. Esse é o primeiro passo, para mim, para nós no PSD, nós temos discutido isto, este é o primeiro passo, nós temos que ensinar as pessoas para elas poderem depois usar o sistema de saúde. Mas também não sei, não há verbas, não há valores para isto, e depois vocês também não têm tempo para irem às escolas dar aulas, mas eu gostava de ouvir propostas nesse sentido. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Chega, Pedro Santos Frazão. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Srs. Doutores, saudá-los, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, e queria sublinhar aqui a excelente apresentação que fez, baseada na evidência científica, e é isso que esta Casa muitas vezes precisa, mais do que palavras soltas e sentimentos de alma, é preciso, de facto, ir à evidência científica. E como cientistas que são, com formação médica, foi isso que nos trouxeram. Muito obrigado. Queria também sublinhar que, de facto, para mim, e que sou pai de família, sou pai de uma família numerosa, olhar para o médico de família é olhar talvez para o corolário do que é a vocação médica. Os médicos de família acompanham as famílias desde o início até momentos em que se pode-se perder algum elemento do agregado familiar, e, de facto, é muito importante que os médicos de família existam em Portugal, porque, por experiência própria, não só pela literatura que já li, mas por experiência própria sei como importantes são, e muito obrigado por salvaguardarem e por defenderem essa vocação que é ser médico geral e familiar. De facto, em Portugal, como referiram muito bem, vivemos neste momento um grande problema de muitos médicos não especialistas estarem atribuídos com listas de utentes. Portanto, este Governo decidiu, tal como decidiu baixar as competências pedagógicas para os professores para atacar o problema da falta de professores, veio decidir também atribuir listas de utentes a médicos não especialistas, e, portanto, gostava de ouvir-vos com esta medida, se acham que está em perigo a garantia dos cuidados eficazes de saúde em saúde primária, e que repercussões é que isso possa ter. Sobre a falta de condições para o exercício da profissão, penso que também foram bastante objetivos naquilo que é a opinião dos profissionais de saúde. Mais uma vez, continua-se a pedir
a valorização de carreiras e os incentivos à fixação de médicos. Temos agora a apresentação do Orçamento de Estado de 2023, com um novo Ministro da Saúde, com uma nova equipa governativa, com um diretor executivo, e, portanto, gostava de saber quais eram as vossas perspectivas neste novo enquadramento da tutela. Que perspectivas é que têm? Se já encetaram o diálogo com a nova tutela e quais são as perspectivas do pouco que já possam ter analisado deste Orçamento de Estado. Também me ficou a palavra da burocracia que mencionaram. Ontem também recebemos aqui a Federação Nacional dos Médicos e bastantes sindicatos de enfermeiros e de médicos que também aludiram ao facto de os indicadores que são utilizados nos cuidados primários poderem não corresponder ao que de facto existe na realidade do país. E muitas vezes, depois nós vemos a estatística, já sabemos que é a arte de torturar os dados até que eles digam o que nós quisermos e, portanto, que podem existir alguns discursos que estão desfasados daquilo que se passa realmente na realidade da medicina geral e familiar, porque os indicadores ou são mal recolhidos ou os médicos muitas vezes perdem demasiado tempo a cumprir a introdução, os tais cliques que têm que fazer para cumprir a introdução dos indicadores e depois o verdadeiro cuidado de saúde fica por ser administrado e gostava de saber se conseguissem mais aprofundar esse tema. Depois também ontem fomos confrontados com uma notícia de que mais uma vez, por falta de médicos desta especialidade, vai-se decidir que nas farmácias pode ser administrada ou pode ser, não é administrada, pode ser dispensada, muito obrigado, dispensada a medicação crónica nas farmácias sem uma reavaliação do médico de medicina geral e familiar para colmatar a falta de acesso a esta especialidade e gostava também de ouvir a vossa opinião, se já têm opinião formada sobre isso, já conseguiram ler de facto o que é que esta medida que foi ontem difundida na comunicação social realmente quer dizer. E depois também outra coisa que eu vi com alguma perplexidade ontem nesta mesma audição, na sala do Senado aqui na Assembleia da República, que é este número que foi aqui aludido também de 1.300.000 portugueses que não têm médico de família, se baseia no facto de muitos utentes foram novamente chamados ao Serviço Nacional de Saúde por causa da campanha da vacinação e que passaram a ficar ativos num sistema onde estavam inativos e que, portanto, isso veio trazer esse maior número, ou seja, veio trazer um maior disclosure sobre a realidade que se passa em Portugal e, portanto, não eram pessoas que ativamente dispensaram ou escolheram não ter médico de família, mas eram pessoas que estavam numa nebulosa no sistema. Há duas perguntas que eu quero deixar. Primeiro, se as pessoas estavam na nebulosa do sistema, porque é que estavam perdidas? Porque é que é possível ter assim pessoas perdidas no nosso sistema? E depois saber se realmente é verdade, se elas ficaram ativas no sistema e se não lhes foi atribuído médico de família. E não tenho mais tempo, gostava também de falar sobre a descentralização de competências para as autarquias e o facto da grande maioria das autarquias não estar a aceitar em Portugal a descentralização de competências na saúde para a gestão dos cuidados de saúde primário. Se pudessem também aludir a esse tema, não tenho mais tempo para aprofundar, agradecendo a tolerância do tempo. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sra. Deputada. Gostava de começar por cumprimentar, obviamente, e por terem feito este pedido de audiência aqui à Comissão de Saúde e a este grupo de trabalho e agradecer a forma como expuseram e como fizeram a vossa apresentação inicial, que de facto, como aqui o deputado Pedro Frazão já disse, mais do que às vezes tantas palavras, é preciso ver os números e perceber em concreto o que é que se passa. E de facto os cuidados de saúde primários, nós compreendemos, para nós, e nós na Iniciativa Liberal temos falado bastante sobre isto, porque de facto os cuidados de saúde primários são a porta de entrada no sistema de saúde e obviamente se não estiverem a funcionar vamos ter problemas em todas as outras entradas, nomeadamente nos cuidados hospitalares, porque obviamente sabemos que existem muitos temas, urgências que deviam ser tratadas nos cuidados de saúde primários e que as pessoas recorrem às urgências porque não têm os cuidados de saúde primários a funcionar. E nesse sentido, e compreendemos as vossas preocupações no sentido de se tentar arranjar soluções, mas que não vão
ou que não corra o risco de diminuir, obviamente, a prestação de cuidados de saúde, porque ninguém quer isso, e até acredito que não fosse essa a intenção com a questão da opção por médicos e diferenciados. Não deveria haver aqui nenhuma tentativa de diminuir a prestação de cuidados. Percebo que foi uma solução para tentar resolver o problema, mas de facto não será por aqui, não será este tipo de soluções que nós defendemos. Nós já temos apresentado algumas soluções e, não obstante uma reforma mais completa do sistema, eu gostava de vos ouvir sobre duas das nossas propostas que nós já apresentámos e que foram rejeitadas, mas que de facto parecem-me importantes, e no caso nós tínhamos uma proposta que tinha a ver, e o deputado Pedro Melo Lopes já falou um bocadinho dela, que tinha a ver com de facto, numa solução imediata, tentar ir ter com os médicos onde eles estão. Ou seja, e nós sabemos, por exemplo, no caso de Setúbal, a União das Misericórdias já faz cerca de 400 consultas diárias nos cuidados de saúde primários. Portanto, porquê é que isto não é alargado? Porquê é que não se alargam? Sabemos que a Ordem dos Médicos tem um número de cerca de 1.500 médicos de família a trabalhar em exclusivo no setor privado ou no setor social. Portanto, vamos à procura desses médicos e tentar dar acesso às pessoas numa forma imediata de tentar resolver aqui o problema. Portanto, queria-vos ouvir sobre isto, tentar perceber se há aqui qual é o motivo que vocês consideram para que este tipo de propostas não passem. E depois, falar por uma proposta que nós temos falado bastante, que tem a ver com os USFCs. As USFCs existem e estão previstas no decreto-lei que regulamenta as USFs, mas de facto só estão ali previstas, não saíram do papel. Nós também já apresentámos uma proposta para esta regulamentação e para esta implementação, e de facto gostava de perceber porque, e ali foi demonstrado que de facto existe uma vontade dos médicos em trabalhar em USFs Bs por uma questão de incentivos e que procuram mais autonomia. Então, se temos um modelo que é o último grau de autonomia, e aqui temos autonomia com responsabilidade, obviamente, e controlo de resultados, e isso não está em causa, e não vamos tentar deturpar aquilo que eu estou a dizer. Portanto, obviamente as coisas são controladas, mas de facto isto permite autonomia, e nós temos chegado, como nós temos defendido isto, e é curioso e não estou a exagerar, todas as semanas recebo mensagens de médicos de Medicina Geral e Familiar que nos perguntam, mas porquê é que isto não avançam, queriam perceber melhor, e muitos que trabalham no privado, e eu pergunto-me porquê é que nós não damos esse passo, nem que seja para experimentar, ou seja, porquê é que não avançamos. Portanto, gostava de perceber a vocês, que são quem mais percebe do tema, digamos assim, qual é o problema, quais são, porque de facto pode haver aqui alguma questão que nos esteja a escapar. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, agora numa segunda ronda eu passo a palavra e gerem da forma que entenderem melhor. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões. E antes de passar aos meus colegas, só tentando responder muito telegraficamente a alguns pontos. Médicos não especialistas com listas. Um médico de família é um especialista em Medicina Geral e Familiar, portanto tem que ser um especialista em Medicina Geral e Familiar a assumir listas de utentes. Isto para nós é claro. Tudo o resto que fuja deste modelo representa um retrocesso e uma diminuição da qualidade dos cuidados prestados. Foi esse o nosso ponto com a Lei do Orçamento de Estado de 2022 e será sempre esse o nosso ponto, a defesa da especialidade como garante da qualidade da prestação de cuidados a nível dos cuidados de saúde primários. E aqui não temos dúvidas quanto a esta questão. Modelos do SF e a disparidade que existe atualmente, acho que todos os que estamos no terreno concordamos que não pode haver esta disparidade. O nosso receio aqui é sempre que se tente nivelar por baixo. A reforma foi criada no sentido de possibilitar a progressão. O modelo A, o SF modelo A, seria até um modelo de transição. O que se verificou é que não se transformou num modelo de transição, transformou-se num modelo de permanência. E a USF modelo B passou a ser a cenoura, mas é uma cenoura inatingível. Dir-me-ão, bem, mas há USFs modelo A que trabalham tão bem como o modelo B. Certamente que sim, mas se tirarmos a cenoura, provavelmente vamos diminuir a qualidade dos resultados e o incentivo e a maneira como as equipas conseguem trabalhar. E, portanto, se nivelarmos por cima e se conseguirmos ter esta capacidade de dar a tal autonomia às equipas, certamente que sim, que será bom acabar com esta disparidade existente, sabendo sempre que a realidade de um local não é a de outro e, portanto, este modelo também tem que ser adaptado a esses vários locais. A USF modelo C, também de que tanto se fala, voltamos à questão da autonomia, seria bom
chamem modelo C ou o que quiserem, que dessem autonomia aos profissionais e às equipas para constituírem os seus projetos, para constituírem a sua carteira de serviços, para dizerem o que faz sentido naquele local, com que profissionais, como é que se pode fazer e acreditar que aqueles profissionais sabem qual é a melhor resposta para a população que tem a servir. Isto precisa de autonomia para essas equipas, precisa de autonomia para os ACES, precisa de autonomia para essas estruturas todas. Não sei se chamará o modelo C, se o modelo tem que ser revisto em relação ao que já estava, se assenta numa fórmula de mais de cooperativismo, provavelmente sim, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos secretários clínicos, até para, enfim, diluir um bocadinho aquela questão que é muitas vezes dirimida de a USF modelo C significa a entrada do privado na prestação de cuidados primários. Não é obrigatório que assim seja. Mas, obviamente, que isto também não é a solução mágica para tudo e, portanto, pode não se adaptar em todos os casos às realidades e voltamos à mesma questão. O que interessa é que os profissionais se sintam reconhecidos e valorizados, também na componente salarial e desempenho. Da burocracia, que é um ponto muito crítico para nós, e falando de medidas concretas, tenho o exemplo, por exemplo, das baixas médicas. As baixas médicas não são pagas até 3 dias, mas nós temos doentes que vão à urgência e os colegas da urgência não podem passar baixa, precisamente para impedir esta procura das urgências para que lhes seja passada uma baixa, e a seguir saem da urgência e têm que ir ao médico de família para ter uma justificação para 1 dia, 2, ou porque o filho está doente. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. A mesma coisa com doentes que nós sabemos que vão ficar de baixa 3 meses e nós só podemos passar 30 dias, e 2 em 2 meses passamos um relatório para a junta médica, e tudo isto consome consultas e consome tempo. A questão da dispensa de medicação na farmácia. Há aqui, se calhar, um ponto prévio importante. Eu, quando tenho um doente, imaginemos um doente diabético a quem marco consulta dali a 6 meses, eu assumo que ele vai estar estável durante aqueles 6 meses, se não estiver, vem ter comigo, e eu digo que tem que fazer um medicamento X, Y, Z até essa próxima consulta. Não deveria ser eu a estar preocupado se a caixa tem 56, se tem 60, se tem 30, se tem 28, se agora desapareceu o genérico que ele faz, eu tenho que passar outro. Eu tento fazer aquela medicação de forma correta até aquela altura. E, portanto, a minha ideia é que ele tenha acesso a essa medicação. Não preciso de ser eu a dizer que são 6 caixas, ou 5, ou 7, ou 8. Isto é completamente diferente de não ser o médico a gerir a medicação. Falamos de questões totalmente dispares aqui pelo meio. E depois, relativamente à questão da literacia, e já para terminar, um exemplo, se calhar óbvio, foi o que aconteceu durante a pandemia. Nós, durante a pandemia, foi a primeira vez que tivemos profissionais de saúde e a Direção-Geral de Saúde a falar aos portugueses todos os dias com informação de qualidade em horário nobre. Deixámos de ter. Nunca temos ninguém a falar de saúde nos telejornais de uma forma direta. Nunca temos ninguém a falar de saúde no horário nobre, nos intervalos, com anúncios que nos ensinem a utilizar os recursos que temos disponíveis, por exemplo. Isso é uma maneira também de comunicar em saúde, que existiu durante a pandemia e que inexplicavelmente depois desaparece. Isso não faz sentido. Obviamente que nós fazemos o nosso papel, não podemos estar nas escolas, não podemos estar em todas as casas, mas não chega, é preciso que haja uma ação concertada para chegar à população. Ora, boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada por nos receberem. Indo só aqui realmente de encontrar algumas das questões, nós da associação, os que viemos, somos de zonas diferentes do país. Eu venho de Castelo Branco, portanto sou ali do interior, e sou de uma zona onde temos 2 USFs, modelo A. Tudo o resto é o CSP. Portanto, é óbvio que esta parte da reforma é importante que se reveja, mas na verdade a maior parte de nós que continua naquela zona não é pela progressão para o USFs modelo B, porque ainda mal temos o USFs. Portanto, é realmente aqui a parte familiar e todo o restante qualidade de vida, digamos assim, que temos na zona, que nos permite e que nos incentiva a manter-nos. Aqui o que eu acho que realmente é muito importante é que todas as vagas que haja disponíveis no país que vão a concurso. Isto porquê? Porque quem se forma em Castelo Branco, na Sertém, Proença, onde seja, não vão mudar nessa altura para Lisboa. Até porque aquilo que um médico, como sabem, recebe, uma coisa é com esse ordenado viver em Castelo Branco, outra coisa é viver em Lisboa. Não tem rigorosamente nada a ver. E, portanto, se todas as vagas estiverem sempre abertas, seja só quando há recém-especialistas a sair, seja até entretanto, porque alguns médicos, entretanto, ficam doentes, reformam-se, e que se possa colocar lá alguém nessa altura, seria ótimo para lá estar. Onde, neste momento, são unidades carenciadas, se todas as vagas fossem abertas ou estivessem sempre abertas, se calhar não estávamos a falar de carenciadas e conseguíamos aqui progredir de uma forma muito mais tranquila. Depois, relativamente à parte da literacia em saúde, realmente é uma área extremamente importante. Eu espero realmente que o facto de termos uma Secretária de Estado que esteja dedicada, consiga realmente motivar esta área, e aquilo que nós também gostaríamos era de ter tempo.
se nós tivéssemos também mais tempo nas nossas consultas, mais tempo com a nossa população, nós também conseguiríamos, obviamente, transmitir. Ir às escolas, eu lembro-me que se calhar no internato nós até conseguimos agilizar porque o nosso orientador está a fazer as consultas. Ora, enquanto eu sou especialista, eu não consigo tirar uma manhã ou uma tarde para ir a um infantário, uma escola, conseguir de facto transmitir informação. E isto leva-nos, mais uma vez, à questão das listas de utentes, que são extremamente extensas. Claro que nós entendemos, porque há muita gente sem médico, mas a verdade é que aquilo que foi um acordo transitório na altura, em 2012, dos 1.900 utentes, passou a ser definitivo. E estamos 10 anos depois, ainda com as mesmas características das listas de utentes. E pronto, e realmente agradecer o facto de nos terem recebido. Muito obrigada. Eu também espero não... Vou tentar responder a algumas das questões que colocaram e que ainda não foram faladas. Uma delas é a nebulosa que o número de utentes sem médico de família aumentou com a pandemia, portanto, tornaram-se visíveis os potenciais utilizadores do Serviço Nacional de Saúde, que com a pandemia não eram possíveis, mas ainda há alguns que não estão visíveis desta ponta do iceberg, sobretudo destes sem médico, destes doentes sem médico. Aqui o grande, é assim, um dos problemas que não sei se aqui, se é noutra sede que se tem que resolver, é sabermos exatamente o número de pessoas a quem prestamos cuidados de saúde, que neste momento não sabemos. Quando temos a máxima que é um médico de família para todos os portugueses, nós neste momento temos um médico de família para todos os residentes, não é? E, portanto, há uma franja que nós também não sabemos quem são e, portanto, acho que estas políticas têm que saber exatamente o denominador a quem prestamos cuidados e estamos na sede própria para isso. Depois, outro dos aspectos que eu queria chamar a atenção é que nós estamos sempre a focar no médico, enquanto com a complexidade dos cuidados, cada vez mais nós precisamos de equipas de saúde. Eu trabalho numa UCSP porque quero, não é? Porque não quero deixar gente de fora, mas eu na minha UCSP não tenho nem médicos, nem enfermeiros, nem secretários clínicos, nem outras profissões de saúde. E isto é muito importante. É assim, não é só defender, é assim, para pouparmos os médicos para aquilo que de facto eles estão preparados para fazer, temos que criar, admitir outros profissionais de saúde que nos libertem de trabalhos para os quais não estamos tão bem preparados. Era centrar na equipa, e isso faz todo o sentido que sejam o mesmo modelo ou a mesma designação, mesmo que se houver a flexibilidade organizativa, o modelo é secundário, não é? Se houver uma flexibilidade organizativa e uma compensação por a qualidade do desempenho, o nome é secundário. Relativamente a outras, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia em Lisboa também já presta cuidados em algumas zonas, mas depois há duplicação, como há duplicação no privado, e por isso tem que haver alguma clarificação disto, e eu não me alongo mais. Boa tarde, António Pereira, médico de família no Porto. Começar por agradecer a disponibilidade e o interesse também no nosso trabalho como médicos de família. Como viram, nós somos uma comitiva com algumas diferenças. Venho eu do Porto, temos aqui colegas de Lisboa, Castelo Branco, de Évora, colegas em UCSP, colegas em USF-A e colegas em USF Modelo B. E eu ia tentar explicar porque é que existem assim, algumas diferenças entre Lisboa e Vale do Tejo e o Norte, não é? Nomeadamente na questão dos médicos de família. E essa diferença não está na qualidade dos profissionais. A formação em LVT, em qualquer zona do nosso país, é de extrema qualidade. As diferenças sociais e económicas que existem também não conseguem explicar tudo nas diferenças na captação e na fixação dos médicos de família nas diferentes regiões do país. O que eu acho que aconteceu foi um caminho que foi feito mais cedo na RS Norte relativamente à reforma e que em LVT ainda se começa agora a traçar. Nomeadamente em termos do SFs, nesta altura a LVT tem 194 SFs. A dimensão em termos de utentes da RS LVT e do Norte é pequena, é muito próxima. Existem 194 SFs em LVT neste momento, que era o número que existia em 2013 no Porto, na RS Norte. Existem 85 USFs modelo B em LVT, que era o número que existia em 2009 na RS Norte. Isso explica também a dificuldade na captação dos novos especialistas e nos médicos de família. Claro que não é por se colocar uma placa a dizer que é uma USF modelo B que tudo isso vai mudar. Não é um caminho organizativo
de muito trabalho dos profissionais, em termos de procedimentos, de ganho de autonomia, de responsabilidade, que não pode ser feito do dia para a noite. Não é por transformarmos os CSPs em USFs modelo B que o problema vai ficar resolvido. Mas é um caminho que é feito pelos profissionais, exigente e que tem que se manter exigente, mas que permite essa melhoria de prestação de cuidados. Melhoria de prestação de cuidados que é objetivável. Nós sabemos que há menos recorrência à urgência nos utentes que têm médico de família nas USFs modelo B, que há menos internamentos por doenças que podem ser geridas nos cuidados de saúde primários também nas USFs modelo B e que há maior formação de internos nas USFs modelo B. E é isso que é importante também salientar e que pode ser uma pista para o futuro, para conseguirmos ter, a muito breve prazo, todos os utentes com um serviço nos cuidados de saúde primários de qualidade para todos os portugueses. Depois, não foi só essa mudança que existiu em termos no Norte. Também houve uma reorganização em termos de cuidados. Havia diversas unidades muito pequenas, com 1 ou 2 médicos, que foram reorganizadas em unidades 4, 5, 6, 7 médicos, 8 médicos, e provavelmente esse é o rácio ideal para partilhar as boas práticas, para ser fácil reunir, arranjar consensos, arranjar estratégias para proteger aquela população. E aquelas unidades que eram demasiado grandes, também com 15, 16, 20 médicos, que eram muito difíceis também de organizar, também foram divididas, não é? Por equipas que partilhavam os mesmos objetivos, o mesmo plano de ação, e isso permitiu também haver uma maior proximidade dos profissionais e um maior caminho também nessa prestação de cuidados. E é essa nota que também gostaria de dar. Depois, em termos de recursos físicos, os cuidados de saúde primários, em termos de edifícios, ainda estão muito aquém daquilo que são os cuidados hospitalares. Houve muito investimento em termos de hospitais. Há cuidados de saúde primários, há estruturas de cuidados de saúde primários que são adaptações de edifícios dos anos 80, 70, 50, que não têm condições para prestar cuidados de qualidade. Isso viu-se na pandemia. Houve vários locais que não puderam prestar cuidados de forma adequada porque não tinham circuitos, porque só existia uma porta, porque não havia circuitos diferenciados em utentes doentes para utentes saudáveis, e isso é preciso fazer essa evolução para haver uma maior prestação de cuidados e cuidados de maior qualidade. E esse investimento também ocorreu na RS Norte de algumas unidades, nas zonas mais complexas, mais difíceis de cativar profissionais. Se o edifício tiver mais qualidade, é mais um fator para que os profissionais se fixem lá. Se a equipa for completa e coesa, se houver número de enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, secretários clínicos, para que toda a equipa possa trabalhar em conjunto, facilita. Depois, a questão das vagas. É muito mais fácil tentar dividir o problema dos utentes sem médico às fatias e não tentar resolver todo. Ou seja, em vez de abrir uma vaga aqui, outra vaga noutra unidade, 3 ou 4 vagas depois mais à frente, tentar que esses profissionais se juntem e resolvam o problema de uma unidade ou de um local, porque estão a trabalhar em equipa, fica essa população a descoberto, porque um médico, num sítio em que está isolado, em que há 5 ou 6 listas a descoberto, fica muito mais sobrecarregado e é muito mais difícil cativar e de mantê-lo lá a trabalhar. E tudo isto são questões que nós podemos ir trabalhando, terão sempre a nossa disponibilidade no terreno, com o conhecimento que nós temos, para tentar resolver essa questão dos utentes sem médico, prestar cuidados de qualidade a toda a população, que para além do investimento que é feito em tecnologia de ponta a nível do hospital, nos medicamentos mais recentes, se os utentes não tiverem médico de família, não têm acesso a esses cuidados. Não são referenciados adequadamente, no tempo certo, aos cuidados de saúde hospitalares. Existe sobrecarga depois do resto do sistema, se os cuidados de saúde primários não tiverem funcionado adequadamente. Obrigado. Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer. O meu nome é Mário Santos, eu venho de um concelho muito próximo daqui, de Cascais, onde trabalho numa SF modelo B. E, como o tempo urge, eu vou fazer assim uns comentários telegráficos em relação a alguns comentários e depois trouxe aqui umas notas da minha realidade, porque vimos isto na perspectiva macro e acho que ver na micro também, ou com alguns dados, também nos ajuda a perceber a realidade. Antes de mais, dizer que os estudos que nos mostram é que a eficiência dos cuidados de saúde primários está associada ao perfil do médico de família. Não é? E não está associado a um médico de família que tem competências de medicina geral familiar a fazer outro trabalho que não é o perfil do médico de família. E, portanto, o que a Associação defende é manter o perfil do médico de família, independentemente setor, seja social. Agora, isto nós pugnamos, não é? Porque acreditamos no perfil médico de família. O segundo aspecto, um comentário muito... A literacia em saúde é importantíssima, defendemos-la, mas assim como ter conhecimento não implica mudança de comportamento, ter literacia de saúde não implica capacitação. É preciso mais que isto.
está bem? E depois podíamos falar mais à frente. Então, vou passar aqui aos dados, uma vez que o tempo... Então, eu trouxe aqui alguns dados do ACES de Cascais, onde eu trabalho, e dizer-vos que 37.165 utentes não têm médico de família, que são frequentadores. Isto equivale a uma carência de 22 médicos de família e o mesmo corresponde aos enfermeiros de família. Mas, neste momento, apenas temos condições de recursos humanos para receber mais 4 médicos do ACES. Isto porquê? Porque não existem secretários clínicos, nem existem enfermeiros para o aumento de unidades. E, portanto, quando falamos em recursos humanos, como o Dr. Nuno Jacinto estava a referir, obviamente que todos nós sabemos que nós trabalhamos em equipa e, portanto, não vale a pena termos médicos de família se depois não temos, naturalmente, outros profissionais que trabalham connosco. Só mais um ponto, também não só de médicos de família e de enfermeiros e secretários clínicos vivem os cuidados de saúde primários. Em Cascais temos um grande déficit de outros profissionais de saúde, nomeadamente fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais. Deixo só 2 números. Existe um fisioterapeuta para 225.268 inscritos. Existe uma profissional de medicina dentária para 225.268 inscritos. Neste momento, só mais 2 notas para terminar, existe atualmente um concurso para o secretariado clínico, com 12 vagas, mas das quais 7 serão, em princípio, para regularizar já contratos das pessoas. E, portanto, isto existe, em termos práticos, um acréscimo de 5 de secretários clínicos, que 5 vêm de novo, de alguma forma, dar resposta às nossas necessidades. Da mesma forma, em relação aos enfermeiros, o mapa de vagas de enfermagem encontra-se completo, mas sem revisão há mais de 10 anos. Isto é, o que existe de necessidade de enfermeiros, na nossa realidade, nada tem a ver com aquilo que são as necessidades hoje, devido exatamente ao acréscimo de utentes em médicos de família, frequentadores inscritos no nosso ACES. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós teríamos aqui matéria para continuar, mas também temos plenário às 15. Muito obrigada pela vossa forma objetiva, como explanaram, e estão à disponibilidade da Associação, como assim deixaram. Muito obrigada em nome da Comissão de Saúde.